Olá, vamos dar início ao nosso módulo de cinemática escalar, que é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos ou partículas. Para isso, nós precisamos fazer algumas definições. A primeira delas vai ser com respeito ao referencial. Uma coisa que rotineiramente fazemos é definir um ponto de referência ou referencial. Às vezes estamos passeando e de repente chega alguém, nos para e pergunta se a gente sabe onde é que fica determinado local. E aí, para facilitar, nós acabamos dizendo: olha, você está vendo aquele semáforo ali na frente, aquele sinal de trânsito? Pois bem, você dobra ali à direita no semáforo e o destino ele vai estar logo ali na frente. O que nós fizemos? Nós simplesmente definimos um ponto de referência, que nesse caso foi o semáforo. Outra situação bastante comum é quando nós estamos preenchendo algum formulário e precisamos informar onde moramos. Geralmente, sempre tem uma pergunta pedindo para você determinar um ponto de referência. A sua casa fica perto de uma escola, fica perto de um hospital, de um posto de gasolina e por aí vai. Mais uma vez, o que nós estamos fazendo? Nós estamos definindo um referencial para localizarmos mais facilmente a nossa residência. Em física, nós geralmente definimos um referencial através de um plano cartesiano, onde informamos as coordenadas x e y do ponto em análise. Vamos considerar, por exemplo, uma mosca parada em um quadro suspenso em uma parede, conforme está representado aqui nessa figura. Então aqui eu tenho a mosca. Tomando como referencial aqui o próprio quadro, então eu posso dizer que ela está a 10 centímetros do lado esquerdo. Observe, eu estou pontilhando aqui para chegar até na mosca, e ela está a 20 centímetros da parte inferior do quadro. Então essa mosca ela se encontra no ponto 10 e 20 centímetros desse referencial. Mas o interessante é que quando nós definimos um referencial, nós podemos determinar se um objeto, por exemplo, ele vai estar em repouso ou em movimento em relação àquele referencial. Afinal de contas, você está parado ou em movimento depende exclusivamente do referencial que você está adotando. Vejamos um exemplo. Imagine que você está sentado em um banco, aqui é você, observando uma árvore. Eu te pergunto, em relação a você, tá? Em relação a você, a árvore, ela está em repouso ou está em movimento? Obviamente, a árvore vai estar em repouso. Até porque não é muito comum a gente ver árvore passeando por aí. Mas imagine agora que existe um extraterrestre lá no Sol e ele está observando essa mesma árvore. Esse daqui é o nosso extraterrestre. Vou até colocar umas anteninhas nele. Ok? E ele vai estar observando essa mesma árvore. Tá ele aqui vendo lá do Sol, o cara tem uma supervisão. Pois bem, vamos tomar para esse caso o referencial sendo o Sol. Eu pergunto, em relação ao Sol, então em relação a esse referencial, a árvore ela está em movimento ou está em repouso? Observe que nessa nova situação, a árvore ela vai estar em movimento, porque a Terra tem um movimento dela de rotação e a árvore vai se mover juntamente com a Terra, portanto eu tenho que a árvore ela vai estar em movimento. Então, como você pode ver, o mesmo corpo ele pode estar em repouso ou em movimento, dependendo do referencial adotado. Vejamos agora um exemplo mais realista. Digamos que você está parado na rua e vê um carro passar na sua frente, conforme eu tentei representar aqui nesse desenho. Em relação a você, que está aqui do lado de fora, o motorista do veículo, ele está em repouso ou está em movimento? Ele está em movimento, né? Movimento. Na verdade, você vê o carrinho passando aqui na sua frente. Ó. Deixa eu separar aqui. Nós estamos vendo o carrinho se movendo na nossa frente. Então, de fato, ele está em movimento. Agora consideremos uma nova situação. Digamos que você está sentado no banco do carona dentro do veículo. Sendo assim, eu refaço a pergunta. Em relação a você, observe que eu estou transferindo agora o referencial para dentro do carro. Pois bem, em relação a você, o motorista ele está em repouso ou está em movimento? Nessa situação, o motorista vai estar em repouso. Por quê? Você vê o motorista paradinho ali na sua frente. Na verdade, não só o motorista, mas tudo que está dentro do carro ali vai estar em repouso em relação a você. Mais uma vez, concluímos que está em repouso ou em movimento depende simplesmente do referencial que você está adotando. A próxima definição que temos que fazer é a da trajetória, que nada mais é do que a linha descrita por um ponto material
que está em movimento em relação a um dado referencial. Aí você vai me perguntar, como assim? Não ficou claro. Imagine que você quer ir da sua casa ao estádio assistir um jogo de futebol. A linha que liga todos os pontos pelo qual você passou, como eu estou desenhando aqui em azul, ela é que vai representar a trajetória do movimento. Observe um trecho do episódio do Flash que eu separei para vocês. 200 people on that bridge right now. Como o Flash ele se move tão rápido, nós conseguimos apenas ver a sua trajetória na cena. É exatamente essa a ideia de trajetória. E por fim, vamos definir também o espaço, que é a localização de um móvel em uma trajetória pré-conhecida. Imagine que você está viajando aqui da cidade A para a cidade B, quando o seu carro ele dá o prego no quilômetro 30 dessa rodovia. Então bem aqui, ó, vou desenhar o carrinho. E ele acabou de dar o prego. Velocidade igual a 0. Parou. Essa informação de quilômetro 30 é exatamente o espaço, pois ela localiza a sua posição, está localizando a sua posição ao longo dessa trajetória aqui. Então, estou marcando a trajetória que está sendo determinada pela própria estrada e você localizou a sua posição na trajetória. Esse daqui é o nosso espaço. Nós vamos utilizar a letrinha S para o espaço. Então, nesse caso aqui, o espaço do carrinho é 30 quilômetros. Note também que quando você diz que está no quilômetro 30, você está tomando como base um referencial, que nós normalmente chamamos de marco zero, que é esse aqui, nessa trajetória. Toda cidade ela possui um marco zero, que a partir daquele ponto começa-se a contar a quilometragem. Exemplo, em Fortaleza, o marco zero fica na Praça Santiago, próximo à Orla. Em São Paulo, o marco zero fica na Praça da Sé. Já no Recife, o marco zero fica em um lugar também chamado de marco zero. E por aí vai. O que nos interessa é que quando eu digo que eu estou no quilômetro 30, é porque eu estou a 30 quilômetros de distância do meu marco zero. Também é importante ressaltar que, diferentemente do que encontramos nas ruas, em física é perfeitamente possível você encontrar espaços negativos. Por exemplo, se eu digo que uma partícula se encontra na posição S igual a menos 2 metros, deixa eu desenhar aqui a trajetória, aqui vai ser a minha origem, 0 metros, e eu digo que uma partícula ela se encontra aqui, ó, S igual a menos 2 metros. Então, estou bem aqui, menos 2 metros. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha partícula ela se encontra à esquerda da minha origem. Da mesma forma, se eu digo que a partícula se encontra em S igual a 5 metros, o que eu estou querendo dizer é que a partícula ela vai estar lá, ó, em 5 metros à direita da minha origem. Com esse entendimento, nós podemos diferenciar duas coisas que geralmente causam uma certa confusão na física. O que é variação de espaço e o que é distância percorrida. Vou começar aqui pela variação do espaço, que eu chamarei de ΔS, onde ΔS é igual a S menos S0, sendo S o espaço final e S0 o espaço inicial. Vou só abrir um parêntese aqui para ressaltar que em física nós geralmente utilizamos esse subscritozinho 0 para representar grandezas que estão medidas no instante de tempo inicial. Por exemplo, quando eu falo V0 é porque eu estou trabalhando com a velocidade inicial. T0 é o tempo inicial e por aí vai. Então digamos que um móvel ele se encontra inicialmente no quilômetro 50 de uma rodovia. Vou desenhar aqui uma bolinha para ser mais rápido. Essa bolinha ela vai se deslocar até o quilômetro 70 dessa mesma rodovia. Então ela vem até aqui. Teve esse deslocamento nesse sentido. E depois ele simplesmente resolve retornar. Volta, passa pelo quilômetro 50 e encerra o movimento lá no quilômetro 10.
Está aqui a nossa bolinha, ela terminou nesse ponto aqui, no quilômetro 10. Para esse caso, qual foi a variação do espaço desse móvel? Eu tenho pela nossa fórmula que ΔS é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Observe que a bolinha ela começou o movimento em 50 km, então esse daqui é o nosso S0. E ela terminou no quilômetro 10. Esse aqui foi o nosso espaço final. Espaço final 10 menos o espaço inicial que foi 50. Eu tenho que ΔS é igual a menos 40 quilômetros. Agora eu vou refazer a pergunta. Qual foi a distância percorrida por esse móvel? Nós definimos distância percorrida o somatório dos módulos de todas as variações de espaços ocorridas no intervalo de tempo considerado. Eu vou pegar esse desenho aqui e colocar lá naquela outra página para facilitar aqui o que eu quero mostrar para vocês. Colar. Ok. A distância ela vai ser igual ao módulo do ΔS na ida mais o módulo de ΔS na volta. Que o ΔS na ida é esse, começou aqui, ΔS ida, terminou no 70. E o ΔS da volta é esse, começa em 70 e termina em 10. Agora eu só vou substituir. A distância vai ser igual ao módulo. Quem é o ΔS na ida? É o espaço final, que nesse caso aqui é o 70, é onde ele parou, 70, menos o espaço inicial, que é o 50, mais o módulo do ΔS na volta. Ele terminou no quilômetro 10. Então, 10 menos o espaço inicial, que foi 70. Isso daqui vai ser igual ao módulo de 20 mais o módulo de menos 60. Distância vai ser igual a 20 mais 60, que é igual a 80 quilômetros. Dessa forma, concluímos que a distância é a grandeza que informa o quanto um móvel percorreu entre dois instantes, sendo ela sempre positiva. Ela leva em conta a soma de todos esses percursos feitos, tanto na ida como aqui na volta. Bom, por hoje é só, e na próxima aula nós vamos definir o que é velocidade e aceleração. Aguardo vocês e até lá!